a rádio que toca palhoça. Olá, boa tarde, boa noite ou bom dia, seja o horário que você for nos escutar. Seja muito bem-vindo ao programa Equilibrílio no ar. E hoje eu estou aqui com Azael Batista, apresentador do programa Diálogo Aberto na Rádio Mais Alegria, fiscal do Inmetro em Santa Catarina, ativista político em relações institucionais também do Instituto Mais Vida e empresário. Gente, é extenso esse currículo, seja bem-vindo aqui, Azael Batista. Oi, muito obrigado. Também não vou dizer um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês que nos ouvem, independente do horário que você nos vê. É uma alegria estar com você, aqui no Equilibrílio. Equilibrílio, isso. A ideia do Equilibrílio é que a gente possa mostrar para as pessoas como manter o brilho e o equilíbrio em meio a um caos, vamos dizer assim. Que atualmente nós estamos vivendo com exatamente. grande força, né? Porque tá complicada a situação política de nosso país hoje, né? Tá bem complicado, tá oscilando bastante, né? Então é justamente por isso que eu trouxe aí o Azael. O meu pai, ele fala uma coisa pra mim: o que você não me pede sorrindo, chorando, minha filha, que eu não te faço sorrindo? E aí as pessoas me perguntam muito sobre questões políticas, né? Pela questão da gente estar ali sempre nas mídias sociais e eu falo até onde eu entendo. Aonde eu não entendo, eu prefiro me retirar, né? Então eu digo, vou trazer para vocês alguém que domine o assunto, porque não é a minha área e você domina, né, Zé? Eu vivo política desde os meus 16 anos de idade. Com 16 anos de idade eu botei uma camiseta para fazer a campanha pelas diretas já no nosso país. Então, já idoso, né? E aí eu tive envolvimento político, sou de uma família cristã de pastores, né? E eu sou o único fora da casinha, como diz o outro, o único que não seguiu a questão pastoral. E eu decidi mesmo seguir a questão da vida política. Então a gente aprendeu muitas coisas. E a gente está aqui para compartilhar isso com cada um aí que está prestigiando esse lindo programa. Mas eu acredito que é um chamado, né? A gente temos que estar em todos os lugares para estar levando aí a palavra de Deus, e a política é um meio, né, que nós precisamos estar presentes, muito presentes, para estarmos aí vivificando, né? A palavra, ela é viva. E aí eu peguei algumas perguntas que vocês me mandaram, obrigado pelas perguntas, e aí eu quero começar aqui com Azael. A gente quer estudar, um meio de fiscalizar esse governo, né? Independente de tudo que está acontecendo e que não estamos satisfeitos com o andar da carruagem. Por que não estamos satisfeitos? Eu acredito que, independente de partido político, neste momento, a gente já vem aí de uma única palavra após a pessoa, né, do partido oposto, digamos assim, ser lá eleita. Em um único dia, o país praticamente entra numa crise. Exatamente. O que acontece, né, Fernanda, que eu posso deixar bem claro, é que todas as ações da tua vida, né, da tua família, da tua vida, da tua casa, do teu negócio, da tua empresa, depende da política. E as pessoas dizem assim, mas eu preciso me envolver? Preciso fazer alguma coisa? Não, você tem a obrigação de se envolver. Você tem a obrigação de participar, porque é aquela famosa história: se você se omite de participar politicamente da tua nação, da tua cidade, do teu estado, outras pessoas vão escolher o que você vai utilizar amanhã. É verdade. Então é a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo bem prático. Tem uma propaganda que fizeram aí do Burger King, por exemplo, né? O merchandising depois tem que cobrar lá deles, né? Vamos cobrar. O camarada chega lá no Burger King e eu chego lá e digo, eu não vou escolher. Chego lá, no balcão e peço um lanche. Eu quero um lanche. Mas o que você quer? Não, vê um lanche. Se omite de escolher, não escolhe. Aí chega o que está do lado e diz assim, não, seguinte, pede para ele um de cebola.
Aí o cara faz o de cebola e entrega e diz, mas eu não como cebola. Não, mas você se omitiu de escolher o hambúrguer, a carne, o negócio. Então, quando você se omite, outro vai escolher por você. E às vezes você vai ter que comer aquilo que você não gosta. Exatamente o que aconteceu no nosso país. 30 milhões de pessoas não foram votar. Entendeu? 6 milhões de pessoas votaram em branco ou nulo. Então, um total aí de 36 milhões de pessoas no nosso país deixaram que os outros escolhessem por eles. E a mesma coisa acontece quando se faz isso, aí você tem às vezes resultados que não são resultados que você queria para o seu país. Houve uma eleição agora há pouco tempo, nós não vamos entrar na questão de discutir A ou B, só que a gente sabe o que um prega e o que o outro prega. E aí tem... O mais estranho num processo desse é porque faltou transparência desde sempre. Você vai dizer, mas por que faltou transparência? O relatório das Forças Armadas entregue ontem, eles afirmam, nós pedimos o código-fonte, eles não nos deixaram ver. Não, mas eles não apontaram fraude. Realmente, o que saiu lá no boletim de urna, o que está realmente lá computado no total dos votos. Mas o código-fonte que acumulava os votos lá não teve acesso. Então o que acontece? A gente vive uma insegurança do sistema eleitoral brasileiro, em que pese os tribunais dizer que está perfeito, né? Mas os tribunais também parecem que estão com partido, né? Então a gente está vivendo num tempo uma situação de muito muita difícil até de a gente falar. Né? A gente está vivendo num período de muita insegurança que a gente não sabe mais o que pode falar e o que não pode falar. Mas eu acho importante deixar aqui frisado que o Equilibrílio ele é um programa cristão, tá? Então, este programa, este podcast, ele é um podcast cristão. Então, o que a gente vai pregar? Os valores. Exatamente. Né? O que a gente vai falar? Os valores. Então, a partir do momento, eu já sou do seguinte, da seguinte opinião, a partir do momento que uma pessoa erra e ela não te pede perdão, eu já fico meio, como assim? Você errou, você não precisa se desculpar pelo que você errou e tá tudo bem? Então, já fica complicado, né? Mas aí, a gente precisa fiscalizar. Eu acredito ainda em que muitas coisas vão acontecer, mas eu acho que agora a gente precisa fiscalizar. E aí é que vem as perguntas. Fernanda, como que a gente fiscaliza isso? Primeira situação, todo cidadão é um fiscal, né? Mas existem os meios legais para se proceder a essa fiscalização. Então, quando se constituiu, em 1988, se criou a Constituição Brasileira, ali foram criados os poderes, né, da nação. São o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. Os três trabalham num sistema de peso e contrapeso. E tudo que a gente estava conversando agora aqui atrás da questão eleitoral é porque os pesos e os contrapesos não estão funcionando. Quer dizer, um está interferindo na questão do outro, né? Mas tu se omitiu de fazer, então eu digo que vai ser desse jeito. Só que daí quem tem que fiscalizar aquele que diz que usurpou o poder do outro também não se mexe. Fica parado. E aí o que acontece? Acaba dois poderes se unindo contra um outro poder. Então vamos falar de fiscalização. Quem fiscaliza quem? Né? O governo federal, né, que é o executivo federal, onde está a figura do presidente da república, o executivo estadual, onde está a figura do governador, o governo municipal, onde está a figura do prefeito. Então, quando você fala em executivo, é o prefeito, o governador e o presidente da república. O que acontece? Quem fiscaliza esse executivo? Exatamente o legislativo, que são quem? Câmaras municipais, vereadores fiscalizam as ações, as atividades, aquilo que é executado pelo prefeito. A Assembleia Legislativa, os deputados estaduais fiscalizam o que o governador executa, e a Câmara Federal e o Senado fiscalizam o governo federal como um todo, tudo que acontece. Então, o governo, tanto que eles fazem CPIs, eles fazem todo esse processo para exatamente investigar e poder cobrar a responsabilidade dos atos ilícitos que foram cometidos pelo executivo. E quem é que fiscaliza
daí existem os braços, né, auxiliares, que são os tribunais de contas, e aí são o Ministério Público, que recebe essas denúncias e executa judicialmente, e a Justiça aplica a penalidade. Em tese, deveria funcionar desse jeito. Agora, o que aconteceu? Hoje, qualquer cidadão dentro do Congresso aciona o Supremo Tribunal Federal, que diz se é com, 513 deputados mais 81 senadores fazem uma lei, o STF simplesmente vai lá e anula aquela lei e diz que é diferente. Então, quer dizer, e ele não tem a competência de fazer isso. Se essa lei infringisse a Constituição, sim, ele só tem que ver a constitucionalidade da lei. Agora, ele anula qualquer tipo de lei e usurpa o poder do Legislativo. E quem é que tinha que fiscalizar o STF? O Senado. Então, o Congresso, Senado e Câmara, presidente, o Senado fiscaliza o STF, que é quem sabatina para colocar o ministro do Supremo lá. E o que está acontecendo com o Senado? Eu tenho uma série de gente devendo no cartório, que teve ações lá atrás, e como tem o foro privilegiado, está lá dentro do STF, os caras do STF olham lá e dizem, vão mexer aí com a gente? Vou acionar os processos de vocês aqui. Então, quer dizer, lá não anda, ninguém fiscaliza, ou faz de conta que fiscaliza, eles aqui fazem o que querem, usurpam o poder, passam por cima do presidente da República. Então, quer dizer, hoje há uma quebra jurídica no país que a gente não tem uma segurança jurídica, que é uma mistura que tu não sabe nem para que lado a coisa está correndo. Então, hoje o sistema nacional está totalmente arcaico. E o cidadão, quando é que ele fiscaliza? Encaminhando tudo que ele vê de errado aos setores de competência. Quem é que é o setor de competência? Encaminha para as câmaras municipais, para as assembleias legislativas e, se é relativo... Encaminha através de e-mail ou indo até lá? E-mail, ouvidoria, através de carta, documentação. E ainda tem a questão do Ministério Público. Você pode ir até o Ministério Público fazer o encaminhamento, o Ministério Público encaminha para o poder específico, faz-se as investigações e aí se faz a fiscalização. A gente tem que fiscalizar. É dever de todo cidadão fiscalizar. É porque não adianta depois a gente cobrar... Ficar chorando. Exatamente, perfeito. Porque, assim, a gente já tem uma deficiência dentro do nosso país de não ter aula de economia política nas escolas. Isso já é uma grande deficiência. Porque se você não conhece a verdade, você fica preso, né? E aí já diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Exatamente. Então, é preciso que você tenha um pouco de conhecimento sobre o que está acontecendo, porque as pessoas elas começam a brigar e aí eu fico olhando as brigas. Um aponta o dedo para o outro, mas ninguém sabe do que está falando. E aí isso se dá muito até aos dois partidos. Eu acho que é importante a gente saber o que está acontecendo, porque quando você começa a ler um pouquinho do que está acontecendo, a visão é tão clara. É verdade. Por exemplo, se você pegar a Constituição para ler, você vai ver que ela traz um... Vamos falar de liberdades, né? A Constituição ela é bem clara no artigo 5º que todos são iguais perante a lei. Aí o que acontece? Começam a criar uma série de leis concedendo privilégios para grupos de pessoas. Então, isso quer dizer... A partir do momento que eu começo a criar privilégios para um grupo de pessoas, eu estou dizendo que esse grupo é melhor do que os outros. Ele passa a ter privilégios sobre os outros. Então, todos são iguais perante a lei. Então, essa lei, o STF tinha que julgar ela como inconstitucional, porque ela deturpa o princípio da igualdade. Tu entendeu? Então, o que acontece? As pessoas, aí tu começa a olhar na Constituição, se você seguir o que a Constituição diz, a gente tem uma das constituições mais modernas do mundo e uma das mais avançadas do mundo, mais progressistas do mundo. E ela é uma Constituição totalmente cidadã. E aí você vê que eles começaram a criar uma série de leis que desconfiguraram a Constituição. E quando você estuda a Constituição, você vai conseguir entender o papel do cidadão, o papel das liberdades. As liberdades foram todas tolhidas. Você não pode falar, você é censurado. E é censurado mesmo. Tá? Eu tenho vídeo censurado. Eu tenho
postagens de amigos, pessoas próximas, que ficaram com os canais bloqueados. E por quê? Só porque discordou. A liberdade de expressão no nosso país está sendo tolhida de uma forma... E aí quem é que fiscalizar isso não faz. Tu entendeu? Então quando a gente fala... tu falou aí bem claro, estava comentando que na escola, quando eu estudei, eu sou mais antigo um pouquinho, né? A gente tinha duas matérias. Uma matéria chamava Organização Social e Política do Brasil, o SPB. Olha então só. Você aprendia... Eu aprendi os poderes, como funciona, a respeito à bandeira, os hinos nacional, o hino da bandeira, o hino da República. Mas no meu tempo não entrava para a sala de aula assim, jurar a bandeira? Jurar a bandeira e cantar o hino nacional. E hoje a gente jura... Os valores se inverteram de uma forma que hoje você jurar a bandeira parece que é crime. É crime? Eu não entendi. Vamos lá. Aí depois tinha uma outra matéria chamada Educação Moral e Cívica. Então, 2 anos de Educação Moral e Cívica e 2 anos do SPB. Ali você aprendia tudo que era civismo. E aí quando 2002 para frente entrou um certo governo, ele disse que isso não precisava, que isso era balela. Mas por quê? Está desconstruindo o civismo, o patriotismo, aquilo que elevava o senso patriótico no coração das pessoas, porque isso está dentro do meu coração desde o meu ginásio, do meu ensino fundamental. Então, aí a Constituição ela veio trazendo todos esses princípios, ela traz esses princípios, só que eles foram deturpando, tomando, um usurpando o poder do outro e ninguém fiscaliza ninguém. Se você pega um adolescente hoje na rua, eles não sabem cantar o hino nacional. Não sabe mesmo? Eu vou dizer para ti, agora começou, um tempo para cá, começou a ter várias escolas fazendo atos cívicos semanais, né? E algumas até diários. Então, já melhorou bastante, né? Mas aquilo que é difícil, tá? Se você pegar um adolescente numa escola pública e dizer assim, canta o hino nacional, ele começa a cantar primeiro o refrão, só lembra do Ó Pátria Amada e acabou, e filho dessa mãe é gentil ali, ainda troca os nomes e acabou a conversa. Eu já vi situação difícil. É incrível assim, porque eu tenho 3 filhos adolescentes e eu falo algumas coisas que pra mim era tão óbvia no meu tempo de escola e eles, mãe, isso são tempos passados, né? Hoje já não é mais tanto assim e eles também, né, estão sendo polidos por algumas questões que eles também não podem se manifestar na escola, enfim, coisas que a gente não viria, né? Não via antigamente, mas essa questão da censura, né, gente, aos meios de comunicações, é uma coisa muito grave, porque isso é uma coisa que você, cidadão, tem que se preocupar e fiscalizar. Então você vai ser privado do direito de falar, é o seu direito de ir e vir. A rádio, que é onde a gente está hoje aqui, o podcast, as emissoras de rádio e televisão, eu vou até falar em nome da ABERT, né, que é a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, emitiu uma nota de repúdio às atitudes tomadas pelos nossos tribunais aí nacionais com relação ao que fizeram com a Jovem Pan. Entendeu? Uma vergonha. Simplesmente, olha, aconteceu isso com o cara. É fato jornalístico. Essa é a história real. E eu não posso contar a história real, tem que mentir. Ou se omitir. Como aconteceu com 20% da população brasileira. Exatamente. Tá? Exatamente isso. Eu tenho que ficar omisso. Eu não posso. Se eu falar a verdade, eu cometo crime. Quer dizer que falar mentira... Não, mas todo mundo combate a fake news. Mas tá, beleza, vamos combater fake news. Fake news o que é? Uma mentira divulgada, propalada. Só que uma verdade é considerado mentira e a mentira é considerada verdade. Então, há uma inversão total dos valores. O normal se tornou anormal e o anormal agora é a normalidade do processo. Verdade. Não temos como ficar omisso, gente. A gente está falando aqui não do futuro da nossa nação, do futuro dos nossos filhos, né? Então, vamos lá. Vamos aqui às outras perguntas, né?
um parlamentar, antes de tudo, ele é um ser humano. Sim. O que faz o mesmo entrar pela política pelos dois lados, negativo e o positivo. Então, a gente estava conversando antes, mas acho que até vai um pouco de encontro aqui com o que nós estávamos falando, né? Mas lhe dou a palavra. Vamos lá. Na realidade, existe exatamente o positivo, o fator positivo, você entrar na política, e o fator negativo. O fator negativo, você perde a tua privacidade. Né? Essa é a principal questão. A hora que você decide, eu vou ser um homem público, você perdeu a tua privacidade. Você vai estar no mercado, as pessoas que te reconhecem vão conversar contigo. Qualquer ato que você faça, as pessoas te julgam. Né? Para você, a simples compra de um carro, ele está roubando. Né? É um negócio. Eu comprei uma casa, comprar sua casa, pô, tá dando dinheiro, hein? É desse jeito, mas esquece que o camarada trabalha, às vezes trabalha mais do que... E a vida pública é uma vida de doação. Não tem aquele horário de bater o cartão, né? Não tem Trabalha ponto, o tempo inteiro. Não tem carteira. A vida pública você está à disposição, eu sempre digo isso. A minha esposa às vezes até me xinga, diz, meu Deus... as tuas filhas onde é que ficam aqui? Não, calma, agora eu preciso resolver essa situação, daqui a pouquinho eu termino, eu volto a atenção para elas, mas agora eu sou obrigado a resolver isso aqui porque isso faz parte da minha vocação, é a vocação pública e política. Então o que acontece? Eu tenho esse chamado desde que eu me entendi por gente, como diz assim, na minha adolescência eu via a campanha política das diretas já, eu disse assim, meu Deus, vamos mudar esse país, e ainda eu na época tive aula com alguns professores que meio revolucionários, e isso me influenciou bastante no começo a me aproximar da política. E aí depois tu começa a viver a política e tu diz assim, mas calma aí, tu tens que ser dosado, tu não pode ser radical de um lado, tu não pode ser radical de outro. Você tem princípios que você aprendeu na tua vida, esses princípios têm que nortear ela, e dentro desses princípios você aplica isso na política, que é isso que eu faço. Eu aprendi dentro da minha casa princípios, que eu tenho que manter família, preservar a família, contra uma série de questões que começaram a surgir dentro da sociedade como sendo normais, e a gente sabe que existe uma anormalidade para isso. Eu não sou contra qualquer pessoa. A pessoa tem a livre opção de fazer o que quiser com a sua vida. Agora não pode impor isso a mim. Eu tenho a liberdade da escolha. Quando essa liberdade de eu escolher ela for tolhida, acabou-se a democracia, que é o que está acontecendo agora. A gente não tem a liberdade de se expressar, e eles dizem que isso é democracia, e todo mundo que fala contrário é antidemocrático. E muito pelo contrário, isso é a inversão total dos valores. A democracia é a liberdade, eu me expresso, falo aquilo que penso, as pessoas têm que me respeitar pela minha opinião, mas eu não posso impor a minha opinião sobre a vida dela. Mas eu posso expor, posso explicar, posso mostrar. Se ela concordar, amém. Se ela não concordar, eu vou respeitar ela, porque ela é uma pessoa como eu sou, como um cidadão, eu também sou um cidadão. Nós dois temos que se respeitar, somos iguais perante a lei. Ela pensando de um jeito e eu pensando de outro. Agora, eu não posso ir lá afrontá-la e dizer, não, você vai ter que aceitar o que eu quero que você aceite. Então, quando eu entrei para a política, eu entrei exatamente para brigar pelas liberdades. Que nós sejamos livres, que nós possamos ter liberdade para tudo aquilo que a gente faça. E dentro dessas liberdades, a gente começa a olhar e ver que aí você começa a apanhar na política, porque as pessoas querem incutir na tua cabeça forçadamente daquele jeito, daquela forma, né? E aí isso é o que me chamou para a política. Tem outras pessoas que entraram para a política porque têm interesses, né? Eu entrei por ideal, mas tem pessoas que entram por interesse. Tipo, eu sou um empresário muito bem sucedido, preciso resolver os problemas fiscais da minha empresa, e aí usa a política para resolver os problemas da empresa dele. Não está preocupado com você, cidadão, comigo, com o outro, com o outro. Eu me lembrei agora de um caso que há um tempo atrás eu tinha uns 2 anos,
talvez um pouco mais atrás, eu tinha uma equipe de mídia que trabalhava comigo e aí eu tava no carro com essa pessoa, esse rapaz dessa equipe, e aí eu meio que fazendo um teste, eu tava ali alguns dias caminhando ali com ele para saber se de fato era uma pessoa que eu poderia andar junto com ela, ou ela andar junto comigo, né? Porque a gente tem princípios e para não corromper esses princípios. E eu me lembrei de um caso e eu perguntei justamente isso para ele. Eu disse, se hoje você estiver na política... Gente, olha só o que eu me lembrei. E eu sempre, se você olhar o meu perfil de Instagram, a gente estava até falando sobre isso, que eu tenho um vídeo de 2012, meu filho com 5 anos já falando de política. Então eu tenho muito esses princípios. Eu não sou política, por isso que eu trouxe o Azael aqui para estar esclarecendo todas as nossas dúvidas. Mas eu nunca fiquei omissa, né? Então meus pais, eles também sempre me ensinaram muito, e também a escola que eu estudei e tudo mais ajudou bastante a cuidar ali dos nossos direitos. Mas eu perguntei, enfim, pra ele o que ele faria se ele fosse político. A primeira coisa que ele me disse, gente, foi que ele roubaria quanto ele conseguisse. Deu, como assim tu roubaria o quanto tu conseguisse? Daí, na hora eu até ri, mas você tá falando sério? E ele disse, claro, todo mundo rouba. Todo mundo rouba. Porque... Por que eu vou entrar lá e não vou roubar? Ele falou, eu disse, como assim? Tu é todo mundo? É por isso que eu digo pra ti, que tem as pessoas que entram por ideal, né? Eu tenho um ideal, eu penso a política por ideal. Tem pessoas que entram, como eu falei pra você, pela questão porque eu tenho um processo lá junto à Secretaria de Fazenda, eu tenho alguma coisa, quero resolver, e aí acabo entrando, ou até outro interesse na área ambiental, em outra área, ele entra para dentro do sistema político para poder resolver ou mexer na legislação para beneficiar. Vou te contar o caso, assim, vou dar um caso prático, tá? Tem um cidadão que foi candidato, entrou na política, nunca se envolveu na política, sempre apoiou um candidato ou outro, sempre elegeu esses candidatos, e a gente sabia que esses candidatos que ele elegia estavam lá a serviço dele. E um certo dia ele brigou com um desses candidatos e decidiu, eu vou ser candidato agora, e foi. Se elegeu. E aí lá no meio do processo lá tinha uma situação que esse camarada tinha uma determinada ação interna pública, né, que dependia de uma lei para poder viabilizar aquele negócio dele. Ele criou a lei, entendeu? Ele gastou 5 milhões numa campanha para ganhar a eleição. Só que o fato dele aprovar essa lei que resolveria essa situação fiscal lá do processo dele, ele passou a ganhar 50 milhões. Então os 5 milhões que ele gastou, na verdade que ele investiu, né, voltou 45 para ele limpo no processo, porque ele conseguiu aprovar uma lei. Então ele entrou com o objetivo de ir lá resolver um problema que ele tinha. E como tem dinheiro, as pessoas hoje, infelizmente, quando vai para uma campanha política, eu nunca vi a situação, as pessoas não votam por ideal, elas votam pela última cesta básica que recebe. Eu sempre falo isso. E aí você fala, é verdade? É verdade. É verdade. E aí, eu já vi, ninguém me contou, eu vi caminhão de cesta básica em época de campanha política em determinado bairro. Eu vi, ninguém me contou. E assim, eu vou falar pra ti, Fernanda. Aí tu vai pra um bairro lá na segunda-feira antes da eleição e distribui a cesta básica, mas o cara que passou na sexta é que vai levar o voto. Entendeu? Então, assim, infelizmente... E ninguém sabe, ninguém olhou o panfleto para saber o que estava escrito, quais eram os ideais, ninguém fiscalizou antes de votar, ninguém olhou qual era a vida, porque, como nós falamos aqui, um político, ele é um ser humano, então existe uma vida por trás deste ser humano. Mas nós vamos entrar agora nos intervalos comerciais e voltamos. É rapidinho, voltamos aí, fica aí que a gente tem muita coisa para conversar, rapidinho. Ei, você já conhece a Cereja Paper?
Aquela papelaria fofa que fica no Pagani? Essa mesmo, a Cereja Paper trabalha com as principais marcas do mercado. Nosso segmento é uma linha fina e fofa, temos vários itens para presente, funciona de segunda a sexta, de 8 às 18 horas e sábado, de 8 ao meio-dia. Também você pode nos encontrar no site www.cerejapaper.com e no Instagram cerejapaper.oficial. Imagine um lugar para fugir da sua rotina acelerada e conectar-se com Deus. O sítio Família Souza é um refúgio intimista em meio à natureza que traz, além do aconchego do seu lar, um novo conceito para a sua família e amigos. Saiba mais no nosso Instagram, @Sítio Família Souza, em Sorocaba de Dentro, Biguaçu. Você que é morador de Palhoça e região precisa conhecer o Baratão Supermercado. Aqui você vai encontrar um açougue prêmio diferenciado com carnes nobres e bois de raças britânicas. E para te deixar com água na boca, contamos com uma padaria e confeitaria com mais de 150 produtos deliciosos. Sem contar no setor de produtos naturais a granel, com mais de 200 produtos, hortifruti fresquinho todos os dias. Você pode pedir tudo isso pelo nosso aplicativo do Baratão Delivery ou pelo nosso WhatsApp 991831957. Baratão Supermercado, seu amigo de todos os dias. A rádio que toca Palhoça. Voltamos e eu vou agradecer aqui já os nossos patrocinadores. Antes que eu me esqueça, eu não posso esquecer de agradecer Madame Diamond, que fica no Caminho Novo, em Palhoça. Olha, dá 10 minutos do bairro Pagani, menos de 2 minutos, eu creio, que da BR. É muito de fácil acesso, tá? Então fica aí a dica, onde eu faço cílios, alongamento de unha, tratamento capilar. Então, tudo ali no Madame Diamond, tá bom? Um beijo, meninas. E, gente, Sítio Família Souza, que fica em Biguaçu, em Sorocaba de Dentro, 40 minutinhos de Florianópolis e também de... Olha só, gente, também dá 40 minutinhos de Palhoça, a gente contou, tá? Então, 40 minutinhos é muito fácil para você chegar e ter um momento aí com a sua família, festa de empresa, aniversários. Fica essa dica para você fugir um pouquinho da cidade e se refugiar no sítio da Família Souza. Supermercado Baratão, também no bairro Caminho Novo, gente, mais conhecido como 3 horas e 30 minutos, hora do pão quentinho. É incrível que você vai chegar 3h30 lá e a fornada de pão vai estar saindo, tá? Então já fica aí a dica, com muitas promoções todos os dias. Cereja Paper, a papelaria mais fofa de Palhoça, que fica no bairro Pagani. E a gente também quer agradecer a Jô Modas, uma loja multimarcas. Olha, que tem muita roupa linda, gente, que fica ali no bairro Aririú, aqui em Palhoça. Olha, do casual, festa, alfaiataria, masculino, infantil, calçados, tudo que você precisa para sua família você vai encontrar na Jô Modas, além de ser uma loja multimarcas que nós gostamos muito, né, gente? Crediário facilitado e também tem entrega, certo? E voltamos aqui com o Azael e temos muitas perguntas ainda, gente, para a gente decorrer aí no nosso programa, mas falamos aí um pouquinho de como fiscalizar, porque precisamos estar atentos, não somente reclamar e chorar, mas precisamos lutar pelos nossos direitos, certo? Então, Azael, por favor, me diz qual é o dever de um vereador, um dever de um senador, um dever de um deputado. Como que a gente faz para qual é o dever? Entender, porque a gente sabe que tem um vereador, que tem um deputado, mas qual é o dever de cada um dentro disso tudo? Primeira coisa que a gente tem que falar, eu vou voltar, né? Eu vou entrar falando disso de forma bem sucinta, rápida, para vocês aí poderem entender. Quando você vai a uma campanha de vereador,
né, deputado, é porque eu vou fazer o posto de saúde, porque eu vou calçar a tua rua, porque eu vou resolver o problema da creche, da escola, da vaga na escola, vou botar mais polícia na rua. Calma aí, gente. Primeira coisa, o que um vereador faz? O que um deputado faz? Se ele chega falando isso para você, ele tá te mentindo. Por que ele tá te mentindo? Porque essa não é a função dele. A função... Olha, é bom a gente saber disso. A função de um vereador, a função de um deputado é, primeiramente, fiscalizar os atos do executivo. Segundo, fazer a gestão das leis, aprovação, analisar, verificar se a lei procede, se não procede, vai fazer bem para o cidadão. Ele representa o povo na Casa Legislativa, onde constroem-se as leis que os cidadãos vão ter que cumprir lá na frente. É onde ali o vereador é o que faz, aprova a lei que vai aumentar o imposto, que você vai pagar mais caro do IPTU ou do ISS, ou o deputado que vai fazer o imposto de renda, aumentar a alíquota do imposto de renda, diminuir a alíquota do imposto de renda, ou aprovar o ICMS. A lei tem que vir para a Assembleia ou para a Câmara e o deputado, o vereador, vai fazer a análise disso e vai dizer ok ou não ok. Então a gente achou errado, né? Que o vereador tinha que ir lá fechar o buraco da rua, porque tá escrito que ele fecharia o buraco da rua, então tá errado não. Isso aí. O que o vereador pode fazer num caso de um problema dentro de uma rua? Ele simplesmente é um serviço de ofício, ele vai fazer uma indicação, ele vai olhar, vai receber lá do João das Couves, lá, olha, na frente da minha casa, a Casan foi lá, abriu um buraco, o buraco tá 3 meses lá, eu já quebrei a roda do carro, já teve um motoqueiro que caiu lá, se machucou, e aí, tu vai lá no vereador e diz, vereador, tá aqui a foto do buraco, o local aqui, e o prefeito não faz, porque o correto era o cidadão ir lá na prefeitura reclamar na Secretaria de Infraestrutura, mas o vereador é mais próximo, então ele vai lá no vereador. Então o que o vereador faz? Uma indicação pro prefeito dizendo, senhor prefeito, na rua tal, local tal, tem um buraco, já tá 3 meses lá e tal, solicito providências. Aí o prefeito recebeu a notificação oficial e aí o vereador, como fiscal do povo, vai fiscalizar se realmente eles fizeram o conserto do buraco ou não. Mas quem executa é o prefeito, vontade do prefeito. Ele só indica, mas ele não resolve o problema. Se o prefeito disser assim, esse vereador não é do meu grupo, não está no meu partido, não está no meu grupo político, dizer, não, vou dar uma canseirinha nesse vereador, automaticamente o buraco vai ficar lá mais uns 3 a 4 meses. Aí quando o cidadão já se queimou com o vereador porque o vereador não resolve o problema, que ele não era para ele resolver mesmo, aí o prefeito vai lá e faz e vem lá e abraça o cidadão, tá aqui, foi eu que fiz isso, entendeu? E aí queimou o vereador. Então, é bom a gente saber dessas coisas, os jogos políticos, e funciona dessa forma, entendeu? Então, o nosso sistema político permite funcionar desse jeito. Então, o vereador não faz obra, vereador não constrói escola, vereador não constrói posto de saúde, não constrói estrada, não calça a rua. Isso aí não é função do vereador. Uma coisa que me deixou muito ali, não lhe cortando, eu já lhe cortando, mas uma coisa que me deixa muito assim, ao mesmo tempo que a gente está tão preocupado com tudo que está acontecendo, mas nós estamos com uma bancada de ótimos senadores, né? Então, os senadores, eles vão perder o seu direito de voz da mesma forma que está acontecendo com a internet? Aí é que tá. Eu vou falar de Câmara de Deputados e senadores, né? Você entrou no Senado. O direito... existe uma coisa chamada imunidade parlamentar. Todo deputado, vereador, senador que ganhou a eleição, que é eleito pelo povo e está no exercício do seu mandato, ele tem a imunidade parlamentar que lhe dá a permissão da liberdade de expressão. Nenhuma das suas palavras pode ser tolhida. E aí é onde a gente falou daí do ativismo que aconteceu, que um usurpou o poder do outro, que é o que está acontecendo hoje. Hoje o STF, TSE usurpou o poder do Congresso, o poder da Câmara e do Senado. Eles simplesmente censuraram descaradamente um deputado federal, prenderam um deputado federal por crime de opinião que não existe na regulação. Nosso
A nossa lei não existe o crime de opinião. E o deputado, vou dar o nome dele, Daniel Silveira, foi preso por crime de opinião, porque ele teve uma opinião e os caras acharam que a opinião dele foi uma opinião muito pesada. Porque vai ter que invadir o STF, uma fala dele. Só que a gente sabe que o método dele falar isso foi dentro de uma conjuntura, não de literalidade, mas metaforicamente falando, dizendo, olha, tem que entrar lá dentro e resolver a situação, porque esses caras estão usurpando o poder do que é para nós fazer, eles estão fazendo. E o que um deputado, de que forma que um deputado age ativamente pela sociedade? O deputado é exatamente fazendo a mesma forma do vereador, fazendo as leis, aprovando lei, cuidando. Por exemplo, o imposto de renda nosso. Quantos anos não se aumenta o valor do imposto? Acima de R$ 1.800 você está pagando imposto de renda e não aumenta. Só que para aumentar isso aqui, o governo federal tem que mandar uma lei dizendo, não, vai passar para R$5 mil, a partir de 5 vai pagar o imposto. Então o deputado que analisa isso. As leis, por exemplo, que diz que nós temos hoje no país, todas as leis existentes no país, o deputado é que analisou, que olhou, que viu e disse, isso aqui é bom para o cidadão e aprova. E muitas leis que não são boas para o cidadão, mas é boa para um grupo de pessoas, têm sido aprovadas e por quê? Porque os representantes que estão lá não estão preocupados com o cidadão aqui embaixo, está preocupado com o umbigo deles lá em cima. É verdade. Aí a gente que escolhe errado, escolhe o cara errado, bota lá e aí depois tem que engolir. É igual reunião de condomínio, né? Reunião de condomínio no prédio, tu tem 100 morador. Vai 20 na reunião, os 20 decidiram, os outros 80 vão ter que comer vão ter que seguir a regra dos 20 que aprovaram. Mas esse sistema de aprovação de lei em si, como que ele funciona quando está lá no Senado? Vamos lá, não é que Senado, a lei federal ela funciona assim, se um senador propor uma lei, primeira coisa que se é analisada é a constitucionalidade, se não existe um vício de origem, porque a lei, ela tem lei que é exclusiva do executivo, então tudo que envolve orçamento, envolve pagamento do Estado, tem que ter origem do executivo, é ele que paga, ele que executa, então ele manda a lei e o Senado, geralmente, quando o executivo manda a lei, ele manda para a Câmara aprova, vai para o Senado aprova, volta para o presidente, sanciona e vira lei, né? E quando um deputado propõe uma lei, ou um senador propõe uma lei, se o senador propor, aprova no Senado, vem para a Câmara, aprova na Câmara, vai para o presidente sanciona. O presidente sempre sanciona. A única lei que o presidente não sanciona são as propostas de emenda constitucional, que faz uma emenda à Constituição, que aí é prerrogativa exclusiva do Congresso, que daí é promulgada. Aí aprovou nas duas casas, o Congresso promulga e passa a ter validade dentro da Constituição aquela PEC, aquela proposta de emenda à Constituição. Fora disso aí, todas as leis passam pelo Congresso e Senado e sanção presidencial. Então, como é que funciona? Funciona exatamente dessa forma. Analisa-se a lei, se a lei não tem vício constitucional, porque a lei tem que estar amparada pela Constituição, a Constituição é a carta magna do país, então se analisa, isso não infringe a Constituição, se aprova a lei, se aprovou a lei, depois se aplica a lei. A aplicação da lei, como é que funciona? Às vezes, depende ainda do presidente fazer um decreto regulamentando a lei, dizendo como a lei vai ser aplicada no país. Então, existe ainda as questões do decreto que depois regulamenta a lei. Quando a lei não tem essa regulamentação pré-escrita no corpo da lei, né? E o que é um partido conservador? Aí o conservador, eu vou dizer para ti assim, o conservador é do cidadão. Existem partidos que o seu estatuto são todos voltados ao conservadorismo. Conservadorismo é aquele que prega algumas... Se a gente for falar de conservadorismo, o conservadorismo nasceu lá no Império, né? Então, existe uma história toda, a gente tem que ter um tempo maior para falar. Então, o conservadorismo é um modo, né, governamental.
Hoje, o que é o conservador? Há uma confusão muito grande entre conservador e me fugiu a palavra agora. São duas coisas que as pessoas confundem muito. Mas o conservador hoje, ele se confunde dizendo assim, aquele que defende princípio de família, defende as questões mais basais da sociedade. Defende a família, defende princípios, Deus, pátria, defende liberdades, defende... Esse é um partido conservador. Partido progressista, que vai para frente, é aquele que defende... não sei se eu posso falar aqui, né? Mas algumas coisas a gente pode, algumas coisas a gente não pode, então, mas assim, né? Mas é aquela questão assim, defende que privilégios para algum grupo, para outro grupo, permite certas modernidades com relação à questão familiar, às outras questões, e aí acaba tornando anormal coisas normais. Eu cheguei a ouvir na época de campanha, mas eu cheguei a ouvir que a Constituição estava muito antiquada, né? E uma das... Isso foi uma coisa que eu ouvi em época de campanha, daí eu não preciso dizer o nome de partido, mas eu ouvi em época de campanha que a Constituição estava muito antiquada e precisava ser revista urgentemente. Mas só para você ter uma noção, né? É uma das constituições mais progressistas do mundo. E eles estão dizendo que é antiquada. Então tu imagina. É porque o pessoal quer liberar isso, liberar maconha, liberar droga, liberar... tornar crimes até tantos reais não ser crime. Roubar um celular, dar um tiro na cabeça dos outros tá permitido, tá legal. Gente, eu fui assaltada no Rio Grande do Sul com uma arma, por causa de um celular. Entraram na minha casa, colocaram uma arma na cabeça da minha filha quando ela tinha 4 anos de idade. Então, não pode ser normal você colocar arma na cabeça de alguém, como foi no meu caso, por causa de um celular. Né? E aí, uma coisa... Eu até falei sobre isso há pouco tempo atrás. Eu disse, eu não quero ter que estar toda hora fugindo de uma cidade para outra, porque eu nasci em São Paulo. E aí, nós fomos morar no Rio Grande do Sul quando pequenos, porque a família, de fato, era do Rio Grande do Sul. Aí, fomos morar no Rio Grande do Sul. Mas porque também São Paulo estava muito violento. Aí, Rio Grande do Sul ficou muito violento. Daí, pronto, agora você não tem mais nenhum lugar do mundo, né, digamos assim, do Brasil, que você vai ficar, que você se sinta seguro por causa de um celular. É absurdo, assim, tem deputado que propôs lei no Congresso descriminalizando o furto. Calma aí, quer dizer, legalizando o roubo. E nós tivemos há pouco tempo um caso de um cidadão de bem que morreu na frente da sua casa por causa de um furto de fio. O camarada, amigo pessoal da gente, né? Eu posso falar, mais outra situação que a gente pode acabar citando aí é a questão da liberação das drogas, entendeu? Vamos liberar as drogas, beleza, então libera. Aí tá, como é que funciona isso? É só tu olhar o exemplo onde foi feito isso. Aí o pai e a mãe, desesperado, tentando tratar os filhos, porque daí ele entra com uma porta de entrada, é um tipo de droga, depois vai para uma mais pesada, que vai para outra mais pesada. E todas as conversas que a gente tiver com um dependente químico, ele vai falar que iniciou com a maconha. E aí eu vou dizer para ti, eu trabalho com recuperação de dependentes químicos, a gente tem um projeto social muito forte com relação a isso, e aí tu chega para as pessoas, eles querem sair, não conseguem, brigam, e aí estão fazendo lei que quer descriminalizar o uso da droga, quer descriminalizar o furto, que querem permitir uma série de coisas anormais, transformando isso em normalidade, exigindo que eu, lá dentro da escola, coloque isso goela abaixo do meu filho, da minha filha. Então, o conservador, ele briga contra essas coisas progressistas. Entendeu? E o conservadorismo é exatamente esta a linha dele. A linha dele é o quê? Manter a base da sociedade, que é a família, entendeu? Cuidar para que o que é crime ser tratado como crime, o que a parte do bem ser tratado como bem, e o que é bem ser promovido, o que é mal ser banido do processo. Então é essa a guerra do conservadorismo contra
o progressismo, o regime progressista, né? E a gente tem aí uma guerra muito grande no nosso país, porque o que tem pela frente hoje é um regime progressista que, olha, e aí existe o conservadorismo na questão econômica, né? Que é da liberdade econômica para as pessoas se resolver, o Estado ser cada vez menor. Isso tudo faz parte do conservadorismo. E aí existe a questão do progressista que quer o quê? O Estado tem que ser maior, tem que ser mais robusto, tem que ter mais funcionário, todo mundo depende do Estado, o Estado banca a alimentação para todo mundo. E aí daqui a pouco você tem uma situação que se torna insustentável. Só olhar a Argentina, olhar a Venezuela, olhar a Colômbia, está entrando nesse caminho, o Chile já está virando um caos. É só olhar, Venezuela, o povo da Venezuela, quantos venezuelanos você conhece aqui no nosso país? É verdade. E chega para eles e pergunta. Eles contam, eles fizeram festa quando o regime progressista ganhou. Agora sim, agora vai andar o negócio, vão ter muito pelo contrário, eles não tiveram liberdade, foi tolhidas suas liberdades, perderam empregos, as empresas quebraram e fugiram de lá. É só olhar Cuba. Quanto se joga em cima de uma... Gente, se enche uma câmara de pneu de caminhão, de ar, pulo em cima e atravesso de Cuba para os Estados Unidos para tentar uma vida diferente. Esse é o fruto. O Ricardo Amorim falou que é incrível o poder de um futuro, né, presidente, de empobrecer em um dia a população de seu país, ainda antes de tomar posse, só expressando. Nós estamos ao vivo, não? Estamos. Opa. Então, após falas, né, a gente está vendo ali uma questão de estabilidade fiscal. A Bolsa Brasileira perdeu cerca de 100 bilhões de valor em um único dia. Então, eu acho que... A tendência é que vai cada vez piorar. Eu acho que é importante a gente começar a olhar, de fato, com bons olhos para o que está acontecendo, gente. Porque a gente está falando de 100 bilhões e a gente não está falando que só investidores vão perder, porque a grande preocupação da população é dizer assim, mas isso não respinga na gente. Gente, se o dólar sobe, se o dinheiro sai do teu país, os empresários começam a fazer demissões. Então, a gente tem ali, a título do próprio Facebook, teve uma demissão de 11 mil pessoas. Então, a gente começa já, aí sim, a beirar o desemprego, né? Então, quando a gente traz aqui o Azael para estar conversando, é justamente para que vocês tenham por entendimento que, gente, a gente precisa cuidar, fiscalizar, entender que o vereador ele não está indo na sua rua para fechar um buraco, não é? Um deputado ele não está lá para levar uma cesta básica para você, sabe? Então a gente precisa ter os olhos atentos a quem a gente coloca no poder, porque somos nós os responsáveis. Né? A gente precisa assumir responsabilidades. Então, como mentor, isso é uma coisa que eu sempre falo: assuma a responsabilidade, assuma o governo, muitas vezes, da sua própria casa. Porque isso que está acontecendo hoje, a gente está falando de 100 bilhões, a gente parece que não vai fazer cosquinha em ninguém. Não, gente. Em um único dia, quase que quebramos. É verdade. E aí, o que pasma, 5 bilhões de dólares para ti é muito dinheiro? Meu Deus. É? Mas aí tu escuta uma pessoa pertencente a esse governo falando, mas 5 bilhões de dólares que foi roubado dessa empresa brasileira, sendo que ela teve um lucro de 500 bi. O que é 5 bilhões? Não é nada. Mas calma aí, gente. É isso que esse regime progressista tenta fazer. E o país, do jeito que está indo para frente, desculpa a minha expressão clara aqui, é que se não tiver um freio de arrumação nisso que começou, um dia perdeu 100. Hoje teve mais uma declaração aí com relação à questão de herança. Entendeu? Que a herança não é mais do cidadão, a herança é do governo. Se isso realmente for verdade, porque a gente tem que analisar bem, mas foi falado ali, tem um vídeo do cara falando, então não dá pra te dizer a voz dele, tô vendo ele falar. Né?
Hoje tu vê ele falando e diz que é fake, né? Entendeu? Mas a tendência é de dias piores pela frente. Essa liberdade tão propalada que foi falada durante a campanha não existe. É só você ver. O Estado maior, mais cesta básica, mais isso. Ele não quer ensinar o povo a pescar, ele quer ensinar, ele quer dar o peixe e fazer o povo depender dele. Que é o contrário do que vinha acontecendo. Vamos dar liberdade, deixar o empreendedorismo crescer, as pessoas criar suas empresas, as pessoas se desenvolver, gerar emprego, gerar renda, que é isso que a gente vem difundindo e pregando. E, infelizmente, esse é o cenário que eu vejo. Eu tenho um pouco de calma no falar, porque a coisa não tá legal, né? A gente estava aqui olhando, conversando também, falando um pouquinho agora da vida pessoal do Azael. O Azael tem quantos filhos? 4. 4 filhos. E aquele marido orgulhoso estava mostrando a foto da esposa. Ele disse: essa é minha galega. Já tô aqui dizendo para dizer: olha, temos um marido apaixonado, pai de família aqui, que estava falando dos seus filhos. Eu tenho 4 filhos maravilhosos, Deus me deu, né? Tenho uma esposa maravilhosa que também Deus me deu, porque eu digo que tudo que a gente tem depende dele, né? De Deus. Vivo para Cristo. E eu digo para ti assim, eu sou apaixonado pela minha galega maravilhosa, Dani. E aí saiu um beijo, Dani. E aí também a gente tá, para quem reconhecer a voz vai dizer assim, não, mas eu disse que a família, ao meu ver, para mim a voz é muito parecida, né? E quando você fala Azael Batista também, a gente pensa assim, não, aqui em Santa Catarina o Batista é muito forte. Inclusive ele já foi confundido aqui na rádio agora há pouco também, né? Pois é. Mas é porque assim, é que Deus primeiro faz as coisas melhores, depois o que sobra faz o resto, né? Aí o mano chega pra mim, não, meu filho, fica quieto aí. Primeiro Deus faz o rascunho, depois faz a perfeição. O Mano Júnior, é o pastor legal da Mais de Cristo aqui em Floripa, é um exemplo de vida pra mim. Sou o irmão mais velho, mas eu tenho ele um grande espelho. É um cara que fora da curva, eu vou dizer assim, existe aquele ponto fora da curva, o Júnior, pastor Júnior, né? Eu chamo de Júnior porque é mano. Obviamente. Mas aqui para todos ele é o pastor Júnior, pastor fundador da Mais de Cristo, né? Ele é o ponto fora da curva e Deus tem usado ele de forma extraordinária para esse tempo. E que também tem se posicionado aí diante da situação de tudo do cenário qual nós estamos vivendo, né? Eu sou verde e amarelo, nossa família é verde e amarela. Né, a gente defende as cores da nossa pátria, né, defendemos o Brasil, e eu sou ativista político, eu declaro, estou nas manifestações, eu não... Gente, mas tu, Azael, tu discorda de resultado? Discordo, tenho o direito de discordar, e o TSE, Alexandre de Moraes, essa turma toda tem o dever de explicar. Por que não liberou código-fonte para o Exército analisar? Por que não? Ah, mas estava liberada. Beleza, está liberado, mas 17 milhões de linhas com uma caneta e um papel? Não funciona. Eu sou da área da TI, minha formação é na área de TI. Então eu sei como é que funciona um sistema. E eu sei como é que se dá para fazer para burlar um sistema, né? Então, explicações são exigidas. Essa questão, e é um direito do povo. É direito do povo. O bom seria que não suscitasse dúvidas. Todo mundo fosse para uma eleição sem dúvidas. E eles trabalharam para isso não ocorrer. Né? Porque quando foi para votar o voto impresso, não é papel do ministro do STF ir para dentro do Congresso pedir voto para não aprovar o voto impresso. E foram fazer lobby. Uma vergonha. É uma vergonha para o judiciário, uma vergonha para todo mundo. Mas a gente, como cidadão brasileiro, cumpre o dever de cobrar respostas. E é o que a gente quis mostrar aqui, né? Ensinar vocês que estão aí nos ouvindo, que vão nos acompanhar pelo YouTube, ensinar vocês a fiscalizarem, né? Porque é o seu direito, saber se o que está acontecendo, saber por que tem tanta gente na rua, né? Porque se tem tanta gente na rua, só um pouquinho, vamos desconfiar, não ficar xingando, vão trabalhar, vão isso, vão aquilo, vamos só saber por que essas pessoas estão na rua.
Porque exatamente, estão indignadas com algo que não tem explicação. E assim, elas direito à manifestação, todo mundo tem direito. Nós, brasileiros, podemos nos manifestar de forma ordeira. Está na nossa Constituição. Ordeira e pacífica. Não é ir lá depredar o imóvel de terceiro, xingar as pessoas na rua, tocar pedra, fazer guerra na rua. Não é. Se vai para fazer isso, então fique dentro da tua casa. Agora, vai levantar a tua bandeira e pedir intervenção, porque todo esse processo começou quando o STF anulou uma sentença, 10 condenações. 10 juízes condenaram uma pessoa e um juiz sozinho, numa canetada, tirou tudo. E ele não descondenou, ele simplesmente disse, não é competência de ir lá, vem pro fórum daqui. Ele não disse que foi absolvido. Só que daí todo mundo disse, foi absolvido. Então, quando houve isso aqui, o povo tinha que ter ido pra rua já. Porque isso aqui já foi um crime. É verdade. Entendeu? Mas já derramou leite, já tá com problema aí. Então agora cabe manter aí essa questão. Eu sou favorável à manifestação pacífica e ordeira em prol de nossa nação, em prol do nosso país. Amém. Azel, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa, né? Estamos quase que fazendo uma dobradinha agora também. Eu acabei de dizer para ele que agora eu vou lá, né? Estamos aí quase fazendo. É convidada a estar conosco lá no programa da Rádio Mais Alegria, né? 95.1 FM, uma rádio aberta. Nosso programa lá das 8 às 9 da manhã, todos os dias, segunda a sexta-feira. Perfeito. E aproveitar rapidinho, só para dizer, cidadão, você tem o direito e o dever de fiscalizar. Canais de fiscalização. Quer reclamar sobre algo da Celesc? Ouvidoria. Casan, ouvidoria. Samay aqui, Águas de Palhoça, existem os órgãos, a Câmara Federal tem ouvidoria, o governo federal tem ouvidoria. Você vai na ouvidoria e faz uma reclamação. Ou procure algum dos deputados, vereadores que você conhece, mas formalize. Se você não formalizar, você não tem prova do que você pediu. Perfeito, encerrando com chave de ouro, então, mais um programa Equilibrilho. Tenho certeza que nós vamos ter que trazer o Azel aqui novamente, porque tem muita coisa aí que vocês vão mandar de volta de pergunta, tenho certeza, porque as explicações elas são muito claras, fazem a gente entender muito bem sobre o nosso direito. Então, Azel, mais uma vez, obrigada pela participação e voltamos na próxima segunda.